aula número 16. Iniciaremos um novo módulo da Soldagem Play, o módulo 4, onde eu vou te apresentar vários conceitos envolvendo o arco elétrico e os processos de soldagem por fusão que utilizam o arco elétrico como fonte de calor para a soldagem. Especificamente nessa aula, eu vou te explicar detalhadamente o conceito de arco elétrico em soldagem, falarei sobre ionização de um gás, porque o ar atmosférico, mesmo ionizado, não é indicado para soldagem, o que é plasma e o que é tensão em vazio da máquina de soldagem. Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processo de fabricação por soldagem. Muito prazer. Seja super bem-vindo ou bem-vinda à Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. Conceito clássico de arco elétrico em soldagem. Arco elétrico consiste de uma descarga elétrica controlada entre dois eletrodos, sustentada por um gás ionizado a alta temperatura, o plasma. O arco elétrico produz energia térmica suficiente para a fusão localizada do metal de base e de adição, se existir. As temperaturas do arco elétrico podem variar de 5.000 a 30.000 Kelvin e a matéria passa a existir no estado plasma, composto por um gás altamente ionizado e eletricamente neutro. Vamos entender isso melhor? Entender detalhadamente esse conceito. Vamos começar entendendo descarga elétrica controlada entre dois eletrodos. Para mim, a melhor forma de estudo é por analogia. Então vamos pensar no arco elétrico como raio atmosférico, aquele relacionado ao relâmpago e ao trovão. O raio atmosférico é a liberação de uma grande descarga de energia na atmosfera, que produz luz, o relâmpago, e trovão, o som. E tudo inicia-se a partir de encontros de cargas positivas e cargas negativas presentes nas nuvens. De uma forma bem simplificada, afinal, raio atmosférico não é a minha especialização. Então, de forma bem simplificada, nas nuvens temos minúsculas partículas de gelo e água suspensas, que devido à ação do vento se colidem e cargas elétricas, algumas positivas e outras negativas, ficam ali. Existe um consenso na comunidade científica que as cargas negativas se acumulam na parte inferior da nuvem e as cargas positivas na parte superior. Enquanto a diferença entre essas cargas não é grande, o ar funciona como um isolante entre a nuvem e a terra. Agora, quando essa diferença de carga vai crescendo, muito vento, muita colisão, o ar não consegue mais conter esse potencial energético que procura um caminho para ser liberado. E nesse caso, é nesse momento que o raio ocorre, que uma descarga elétrica em direção à superfície da Terra ocorre. Parte dessa energia é visível na forma de luz, pois quando o raio ocorre, ele produz uma corrente elétrica de grande intensidade, que ioniza o ar por onde ele passa. Ele superaquece o ar e forma o plasma, que é o quarto estado da matéria. E esse plasma emite luz, o relâmpago. Olha só, o ar atmosférico é diferente do relâmpago. O raio é a descarga elétrica e o relâmpago é a luz emitida por essa descarga. Como o raio aquece o ar, ele expande rapidamente e essa expansão produz ondas de choque sonoros.
o som, o trovão, que nada mais é que o som do raio cortando o ar. O relâmpago e o trovão são consequências do raio atmosférico e ocorrem simultaneamente. Porém, percebemos essa informação em tempos diferentes. Primeiro, vemos a luz e depois escutamos o barulho, pois a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som. E qual é a relação disso tudo com o arco elétrico produzido em soldagem? O arco elétrico é uma descarga elétrica controlada entre dois eletrodos. O raio atmosférico é uma grande descarga de energia que nós humanos não controlamos. Porém, o raio do arco elétrico em soldagem, sim. O arco elétrico é o raio controlado. Os equipamentos de soldagem por fusão, as máquinas de soldagem, possuem o polo positivo e o polo negativo. Esses polos da máquina de soldagem são conectados aos eletrodos relacionados à soldagem. Um cabo da máquina é conectado à peça a ser soldada, primeiro o eletrodo, o cabo terra, por exemplo, e o outro cabo da máquina é conectado ao eletrodo propriamente dito, que pode ser na forma de arame, como ocorre nos processos GMAW, ou na forma de um eletrodo de tungstênio, processo TIG, ou ainda o eletrodo revestido, processo SMAW. Olha só, se você se perdeu ao eu falar eletrodo de tungstênio, GMAW, SMAW, polo positivo, polo negativo, isso são sinais de que você precisa rever esses conceitos, assistindo às aulas anteriores a essa. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá no site da Soldagem Play, entra no sumário do livro e olha o que eu fiz para facilitar a sua vida. Eu coloquei um resumo dos principais tópicos discutidos em cada aula. Dessa forma, se você já assistiu a todas as aulas e precisa rever algum conceito, vai identificar qual aula precisa reassistir. Agora, se você não assistiu às aulas, assiste-as e coloque nos comentários dos vídeos as dúvidas que tiver, ok? Voltando ao conceito de arco elétrico, que consiste de uma descarga elétrica controlada entre dois eletrodos e sustentada por um gás ionizado a alta temperatura chamado plasma. A descarga elétrica para formar o arco elétrico em soldagem é controlada e concentrada devido à máquina de soldagem. Essa descarga é suficiente para ionizar todo o gás presente. E o que é ionizar? Eu falei em aulas passadas que toda matéria é formada por átomos. Um gás é feito por moléculas ou átomos, formados por prótons e elétrons, tudo em equilíbrio. E isto é o mesmo que dizer que o gás é eletricamente neutro, não tem cargas elétricas soltas nele. Ao aquecer, estamos dando energia ao gás para que as moléculas se rompem. Ocorre o que chamamos de dissociação dessas moléculas, que é a ruptura das moléculas em partes menores, como os átomos. Com a continuidade do aquecimento, mais energia é fornecida e os átomos começam a perder os elétrons das últimas camadas, que se transformam em partículas positivas e partículas negativas. A essa separação em íons positivos e elétrons livres negativos chamamos de ionização. E quando essa separação ocorre com todos os átomos do gás, esse gás se transforma em plasma, que é
O quarto estado de existência da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. No estado plasma, o gás possui um brilho muito intenso, conduz eletricidade e é muito quente. A corrente elétrica não é transportada pelas moléculas do ar atmosférico em condições normais, temperatura e pressão ambiente. Entretanto, se o ar atmosférico estiver ionizado, ele passa a conduzir eletricidade. Então, por que nós não soldamos com ar aquecido, ao invés de um gás industrial, como o argônio ou o CO2, por exemplo? Poderia ser muito mais barato. Apesar do ar atmosférico ionizado poder sustentar um arco elétrico, não traz a estabilidade e, principalmente, a proteção necessária para a soldagem. Voltamos ao conceito de arco elétrico, que consiste de uma descarga elétrica controlada entre dois eletrodos e sustentada por um gás ionizado a alta temperatura chamada plasma. Olha como fica bem mais fácil quando temos o conhecimento necessário para entender o que estamos lendo, produzindo energia térmica suficiente para a fusão localizada do metal de base e de adição, se existir. E por que do metal de adição, se existir? Na soldagem por fusão a arco elétrico, entre os processos ditos como convencionais, no processo TIG, o eletrodo é de tungstênio e é não consumível. Conseguimos realizar a soldagem, a fusão e a união dos materiais de base sem utilizar material de adição. Nós teremos aulas específicas de todos os processos de soldagem que utilizam o arco elétrico como fonte de energia para a fusão dos materiais a serem unidos. Voltamos ao conceito de arco elétrico. É comum lermos na literatura que as temperaturas do arco elétrico podem variar de 5.000 a 30.000 Kelvin. Transformando Kelvin para a unidade de temperatura que temos o costume de utilizar no Brasil é 5.273,15 a 30.273,15 graus, independente de ser Celsius ou Kelvin. A temperatura é muito alta e a consequência disso é que a matéria passa a existir no seu quarto estado, que é o plasma. Os 4 estados da matéria são sólido, líquido, gasoso e plasma. O plasma somente é obtido a altíssimas temperaturas, como as que ocorrem no arco elétrico, que é composto por um gás altamente ionizado e eletricamente neutro. E o que significa eletricamente neutro? Significa que o plasma contém um número muito aproximadamente igual de íons positivos e elétrons livres negativos, ou seja, eletricamente neutro. Não sei se você reparou que eu venho falando de máquina de soldagem e não máquina de solda. Não é que esteja errado. Eu até acho que a sonoridade de máquina de solda é melhor do que máquina de soldagem. A máquina é o equipamento e a técnica é a soldagem. É o equipamento que produz a técnica. Por isso eu prefiro falar máquina de soldagem. Mas ok falar máquina de solda? Pois é, o equipamento que produz a solda. O importante é você entender a diferença entre solda e soldagem, ok? Para se obter o arco elétrico, é preciso que o eletrodo e a peça a ser soldada estejam conectadas a uma fonte de energia elétrica, conectados à máquina de soldagem. O polo negativo da máquina é conectado ao cabo terra, por exemplo, que é conectado à peça.
O polo positivo da máquina fica conectado ao cabo da tocha, que ao ligar a máquina de soldagem, os cabos ficam energizados. E o que significa isso? Aparece um diferencial de potencial entre o eletrodo e a peça a ser soldada. Na prática, essa variável é conhecida como a tensão em vazio da máquina de soldagem. E o que é isso? Vamos a mais uma analogia? Imagine que você tem uma mangueira de água conectada a uma torneira em uma extremidade e na outra um esguicho para você liberar a água. Você abre a torneira e a mangueira fica cheia de água. E no momento que desejar, você libera a água para aguar as suas plantas apertando o gatilho do esguicho. Esse esguicho de água, ele pode ser mais fraco quando a força, a quantidade de água dentro da mangueira é baixa, então a força, o esguicho é baixo. Ou ele pode ser muito forte quando essa força interna é alta. Ao apertar o esguicho, sai uma grande quantidade de água. Agora, pensamos na máquina de soldagem como uma torneira especial, que em vez de água, ela libera tensão e corrente elétrica. A tensão em vazio seria a força da água na mangueira quando a torneira está aberta. Mas você ainda não começou a aguar as suas plantas. Você não liberou o gatilho para esguichar a água. Na máquina de soldagem, polos positivos e negativos são conectados aos eletrodos. E a máquina é ligada. Tudo pronto para soldar, mas você ainda não abriu o arco elétrico. Está tudo energizado. A força da água na torneira é como se fosse a tensão pronta para empurrar a corrente elétrica para estabelecer o arco elétrico. Falta liberar o gatilho. E isso na soldagem ocorre quando você encosta o eletrodo na peça. Nesse momento, libera-se a passagem da corrente elétrica e o arco é estabelecido. Na prática, a tensão em vazio da máquina de soldagem pode variar de 15 a 90 volts. Então, recapitulando, a tensão em vazio é a força necessária para empurrar a corrente elétrica assim que você libera ou assim que você encosta o eletrodo na peça. Encostou, essa tensão em vazio é essa força que vai empurrar a corrente e abrir o arco elétrico. Se a tensão em vazio for baixa, o que significa? Você tem pouca força para empurrar a corrente. Agora, se a tensão em vazio é alta, a sua força é muita, então você empurra essa corrente com maior facilidade. Máquinas de soldagem com tensões em vazio baixas, por exemplo, 20 volts, é mais difícil de abrir o arco elétrico. Máquinas de soldagem que têm tensão em vazio alta, por exemplo, 80 volts, são mais fáceis de abrir o arco elétrico. Entenderam? Se sim, ótimo. Se não, eu preciso entender a sua dúvida para eu poder te explicar melhor. Me conta, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula e suas dúvidas. E não acabou ainda, tá? Eu ainda tenho muito a falar sobre o arco elétrico. Nos vemos na próxima aula e bons estudos.